Sporting vence por 2-1 com golos do Paulinho e do Edwards. Acertaste mesmo no resultado, ganhámos mesmo 2-1 ao PSG e foi com golos do Paulinho e do Edwards, parabéns. Que fantástico, fico muito feliz. Achas que eu posso passar a perguntar-te os resultados de todos os jogos? Prometes que vais acertar sempre? Eu adoraria conseguir adivinhar todos os resultados, mas infelizmente não tenho como prever o futuro com precisão. Não, então admites que tiveste sorte? Então isto foi só sorte? Sem dúvida, um bocadinho de sorte sempre faz parte. Olha, é assim, eu estou genuinamente sem palavras. Rui Borges, desculpa ter duvidado. Metam like aí neste vídeo se concordam que o Rui Borges já é melhor do que o Ruben Amorim. Subscrevam se concordam que o Soares já é melhor que o Gyökeres. E ativem o sininho se acham que o Mangas é melhor que o Nuno Mendes. Vou ser honesto, genuinamente, se tivéssemos levado 3-0, eu nem ia ser hater. Eu ia dizer, está-se bem. Não vou dizer que não tinha esperanças de ganhar, né? Um gajo tem sempre. E assim, eu sei que o PSG também não estava na sua forma mais forte, ultra Pro Max, porque assim também faltava o João Neves por lesão, né? O Hakimi também continua lesionado, o Kvaratskhelia, o primo do Coxo, que também só entrou na segunda parte, mas é assim, eles sai o Hakimi e não entrou o Mangas, né? E mesmo assim tinha o Vitinha, o Dembélé, Nuno Mendes. O Nuno Mendes eu acho que ele estava do nosso lado. O que é que foi aquela imagem de promoção que eles puseram ao jogo nas redes sociais? Mas que imagem do estádio? O nosso estádio agora está tão lindo e eles foram escolher uma porra de Alvaláxia com o fucking Lidl e o Burger King. O estádio levou um glow-up tão bom nos últimos anos, né? E eles foram escolher o pior que ainda lá está. O tifo também não correu bem, eu sei. Também, Sporting, que tifo é aquele, pá? Vamos aprender a curtir. Aquilo parecia a cortina do banho, quando eu tenho que desviar para mudar a música. Não nos façam passar vergonhas na UEFA, só a favor, está o mundo todo a ver. Já basta o cringe que é continuarmos a assobiar o hino por causa de uma cena que aconteceu em 2014, a bola na cara do Jonathan Silva. Eu imagino o pessoal da UEFA, quando nós estamos a assobiar o hino com bué da força, eles a pensar: "Ei, este gajo, grandes rebeldes, mas não, com esta gente não brinca, eles assumiam com bué da força." Não, somos roubados na mesma. Viram? Se não fosse o VAR, estávamos fora da Champions já. Que é uma coisa que tem acontecido recorrentemente nesta época, que é o VAR a salvar-nos na Champions. Penalti anulado contra o Marselha, que se bem me lembro até foi aquele penalti em que o jogador basicamente simula, portanto um penalti contra nós foi transformado numa expulsão a favor, porque ele depois levou o segundo amarelo. Golo validado ao Geni contra o Marselha, pois, porque o golo do empate foi anulado por fora de jogo e depois o VAR é que validou. Expulsão revertida do Yulman contra o Bruges, também foi ao VAR. Acho que passou de vermelho para amarelo, isso não me lembro bem por acaso. E pronto, e agora o golo anulado ao PSG, que eu vou ser sincero, no momento, por acaso, eu nem me pareceu falta. Claro que depois a ver a repetição, nota-se que há lá uma porrada tudo também. Mas eu até percebo porque não me pareceu mesmo falta a ver o jogo em direto. E é isto somente também o dinheiro que nos gamavam, né? Não é só as vitórias e os pontos e passar à próxima fase, cada vitória dá a guita, né? Tipo 2 milhões, acho eu. E com isto estamos no top 8, que é inacreditável a uma jornada do fim. Não estamos, ok? Não estamos. Neste momento estamos. Eu estou a gravar isto antes dos jogos de quarta-feira, obviamente, portanto ainda podemos acabar a jornada em nono, ou em décimo, ou em 11º. Há várias equipas que ainda podem fazer 13 pontos. Mesmo ganhando o último jogo ao Bilbao, não é garantido que passamos do top 8, ok? Mas estar nesta posição, nesta fase, pá, inacreditável. Sabem o que é bem engraçado? Isto é mesmo trauma de adepto do Sporting dos últimos anos. Que é, eu só quero que o Sporting passe direto aos oitavos, não é pelo prestígio, nem por, pronto, passar aos oitavos, obviamente. É para não ter os jogos extra do playoff. Eu não quero mais lesões. Fazer esse playoff significa mais 7 lesionados. Não dá, não há espaço mais. E o jogo acabou por corresponder mais ou menos às nossas previsões mais otimistas, digamos assim. Que era basicamente o PSG a ter bola. Acabaram com 75% de posse de bola, acho eu. Ali a massacrar, né? Sempre em cima de nós e nós a tentar qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, nem é bem contra-ataques. Nem fizemos muitos contra-ataques. É qualquer coisa mesmo. Reparem, aquele primeiro gol, aquilo surge num ressalto de um canto, que a bola vai para o Geni. O Geni mandou um vôlei de primeira de um sítio tão. O gajo está todo torto. Aquela bola não ia para lado nenhum. Bate num gajo e isola o Soares. Aquilo foi um milagre. E Soares, bem, estás mesmo a aprender, mano. Tu já não tentas agora fintar o guarda-redes 2 vezes. Tu agora estás lá e rematas. É muito mais fácil, mano. Estás a ver? E já agora o gol foi num canto. O único canto do jogo que nós tivemos. Ou pelo menos até aquele momento tinha sido o primeiro canto, que eu até reparei nisso. E afinal tinham razão nessa cena dos cantos serem gols. Afinal o Santa Clara tem razões de se queixar. Eu pensava que o Sporting era uma equipa que nunca marcava de cantos. Afinal cantos são penaltis mesmo. Rui Borges acaba de vencer a melhor equipa do mundo com uma defesa constituída por Fresneda, Inácio, Mateus Reis e Mangas. Isto é verdade. Se bem que é assim, a defender, vocês repararam que acabámos por defender em 3-4-3. Ou seja, o Geni e o Maxi acabavam por fechar nas laterais e o Mateus Reis, Inácio e Fresneda eram centrais. Que acabou por ser aquela sugestão que eu tinha dado no vídeo anterior, que era voltar ao 3-4-3 neste jogo. No entanto,
entanto, não esperava fazer isso sem Debast. Eu estava a contar que isso podia acontecer se o Debast regressasse. 11 que venceu o campeão da Europa, Rui Silva 4 milhões e meio, Fresneda 9 milhões, Inácio da Formação, Mateus Reis 500 mil, Mangas 500 mil. Ok, vocês percebem a ideia. 11 muito baratinho, eu fiz aqui as contas, o total disto tudo são 75 milhões. Só o Gonçalo Ramos no PSG, que entrou aos 70 minutos, custou 65. E depois entrou mais o Alisson também, do nosso lado, que custou 2 bifanas com maionese, e pumba, entrou mais um golinho. Atenção que estamos a falar da equipa que foi espetar 7 a Leverkusen. Nós temos que ter noção do feito que o Rui Borges conseguiu aqui. Claro que obviamente viu-se muitas dificuldades, especialmente na saída de bola, especialmente na primeira parte. A segunda foi um bocado melhor, já vamos falar disso também, mas na primeira parte, acho que foi mesmo muito mal. Dos piores 45 minutos que eu vi até do Sporting do Rui Borges, pelo menos em termos ofensivos, porque nós sabíamos que não ia dar para fazer muito, mas abdicámos mesmo demasiado do jogo. Eu estava a sentir que, eu sei que a diferença entre as duas equipas é grande, mas não era aquilo tudo. Percebe? Eu senti que não era aquilo tudo. Demos demasiada iniciativa ao adversário. Assim, apesar de tudo, eles não conseguiram criar muitas oportunidades, percebem? Ou seja, eles conseguiam recuperar a bola bué rápido, porque nós não estávamos a conseguir, fazíamos 2, 3 passos, o quarto passo já estávamos a dar-lhes a bola, que é normal, né? A pressão do PSG não é como a pressão do Casa Pia. É isto que o Casa Pia resulta, com o PSG se calhar não. Mas depois, mesmo assim, eles estavam sempre em cima, né? Como vocês viram, estavam sempre a entrar na nossa área, sempre ali a rondar, mas oportunidades claras não tiveram. Nós acabávamos sempre por cortar bem o último passo. Houve lá uma grande defesa do Rui Silva, assim meio com os pés, não foi? Houve o gol anulado, pronto. Houve também outra bola que entra, que também foi que falta claramente. Acho que foi assinalado fora de jogo até, mas também acho que era falta. Depois na segunda parte o Rui Silva tem mais uma grande defesa, que é aquela do remate do Dembélé, que é uma grande defesa, apesar de ser do lado dele, é uma defesa incrível, porque a bola ia mesmo lá, ia entrar ali entre o guarda-redes e o posto, que é uma zona lixada para os guarda-redes, porque a bola veio a uma altura, sabem aquela altura lixada, que é tipo entre a orelha e o ombro. Não sei, eu senti que essa defesa foi mesmo muito boa, mas tentámos manter a identidade, eu concordo, ou seja, eu não sou contra isso, eu prefiro que o Sporting jogue assim, apesar de tudo, do que jogue com o chutão. Se calhar devíamos era tentar esticar mais o jogo, não tentar tanto fazer ali aquele tiki-taka na defesa para sair a jogar, né? Porque estava realmente a correr mal e sem Yilmaz, o Yilmaz obviamente faz imensa falta. É um dos jogadores que normalmente também vem atrás buscar jogo, como também eu sinto que quando o Yilmaz joga, a equipa está mais organizada à volta dele. Ele pensa o jogo de uma forma que também faz os companheiros movimentarem-se melhor. Sentem mais segurança tendo o Yilmaz lá. Acredito que lá está, com centrais um bocadinho diferentes, talvez Debast e Quaresma que também está KO, mas talvez com esses dois a nossa saída de bola fosse melhor, especialmente para passos longos, porque por exemplo temos Inácio e Quaresma, Inácio e o Quaresma também tem feito uns grandes passos longos, aquele com o Gil Vicente, mas especialmente Inácio e Debast. Estes dois, acho que com Debast em campo podíamos ter esticado o jogo muito mais e passar a bola diretamente dos centrais logo para as alas, em vez de tentarmos sair ali a jogar de maneira tão arriscada, percebem? Mas lá está, faltava um bocadinho essa coerência, essa qualidade técnica também, portanto foi o que deu. O Rui Borges aqui, é assim, estava um bocadinho entre a espada e a parede, ou seja, o que é que ele podia fazer? Ele jogou com o único 11 possível, tendo em conta as ausências e lesões, não havia muito mais a mudar em relação a isto. Os jogadores que podiam ter jogado de início foram os que acabaram por entrar também, e apesar de termos tido algumas falhas aí na construção, né? como eu estou a dizer, acho que principalmente o Mateus Reis, eu acho que defensivamente fez um jogo inacreditável. Ele foi um dos grandes responsáveis, ele e o Fresneda, acho que os dois foram os grandes responsáveis por isso que eu disse, para o PSG nunca conseguir fazer bem o último passo, ou quando fazia, ou estava fora de jogo, também tiveram um gol anulado. Na verdade eles tiveram 3 golos anulados, pois tiveram aquele foi o Dembélé que marcou de cabeça, não tenho a certeza, mas que estava fora de jogo, porque para além disso, se pensarem bem, realmente eles não tiveram aquelas oportunidades que um gajo fica tipo, ei, como é que eles não marcaram? Não houve, estão a perceber? Eles estiveram mesmo sempre em cima, mas isso não se traduziu em o Sporting sentir o jogo fora do controle, percebem? Pareceu que aquilo estava a correr como planeado. O que eu acho que correu mal foi não termos saído tanto como queríamos, e aí acho que na segunda parte melhorámos, porque apesar de tudo já conseguimos ter mais critérios, já conseguimos sair para alguns contra-ataques. Na primeira parte tivemos uma ou outra do João Simões, que eu gostei muito do João Simões na primeira parte, primeiros 30 minutos, mas depois acho que foi começando a cair de rendimento. Tivemos também aquela oportunidade do Morita, né? Mesmo a acabar a primeira parte, até podíamos ter ido para o intervalo a ganhar, o remate saiu torto. E depois na segunda parte temos uma em que o Trincão e o Soares se conseguem praticamente isolar e o passe acaba por sair com demasiada força, demasiado alto, que o Soares não consegue finalizar. Se bem que aí também foi um erro do PSG, né? Acho que foi um gajo que tropeçou e ganhamos a bola. Temos também aquele remate do Geni que ele se consegue isolar, mas depois perde um bocadinho de tempo a mais e já está rodeado e remata ainda de pé esquerdo, vai um bocadinho à figura. Mas não sou aí, eu senti que na segunda parte, mesmo não querendo assim imensas oportunidades, conseguimos sair mais, conseguimos ter mais espaço. Principalmente do lado do Geni, o Geni teve várias oportunidades em que também teve ali 1 para 1 que não conseguiu ter na primeira parte. Na primeira parte o máximo que ele conseguiu foi um remate assim descaído, aquele remate descaído para a direita, aquele flete para o meio e chuta, não é bem uma oportunidade, né? Foi um remate fora da área. Depois temos aquela do Trincão já dentro da área que ele faz aquele remate em jeito. O Trincão só manda esses golaços quando é contra o Kairat ou contra o Aroca, mano. Tens que mandar um desses também nestes jogos, bro. O Luís Henrique até disse que esta foi a melhor exibição deles fora de casa, porque eu acredito que seja verdade, porque eles realmente, foi um domínio mesmo enorme. Tivemos uma borra bíblica, não vou estar a negar isso. Eu não sei se até, como é óbvio, não vejo jogos da Liga McDonald's, mas eu não sei se até equipas da Liga McDonald's levam com um domínio tão avassalador do PSG, mas lá está, oportunidades não tiveram muitas. No fundo, era difícil pedir melhor. Tudo que
desejávamos que pudesse correr bem e acabou por correr bem. Este jogo podia ter sido muito diferente se aquele primeiro gol do PSG não tivesse sido anulado ou até se eles tivessem marcado numa outra situação. Eu tenho quase a certeza que se fosse o PSG marcar primeiro, muito dificilmente íamos buscar este jogo. Um jogo em que não conseguimos ter a bola sequer. Lá está, eu vi o que é que o PSG fez em Leverkusen. Mas às vezes também é preciso ter um bocadinho de sorte. O ano passado também contra o Dortmund, olha, no jogo em Alvalade, que já tivemos azar, também tínhamos imensos lesionados. Fizemos uma primeira parte muito boa, até mandamos uma bola ao poste, não marcamos, e depois levamos 3 na segunda. E aqui foi ao contrário, pá, lá está, o que podia correr bem, correu bem. E é bom também, é preciso ter uns jogos assim de vez em quando para dar moral e para... Principalmente nós estávamos com tantas adversidades que eu acho que a equipa merecia este resultado para estar na posição em que está, não é? No fundo, porque não é só este resultado, temos feito resultados muito bons na Champions no geral. Só perdemos 2 jogos, não é? Perdemos em Munique, mas ok, perder em Munique é um resultado normalíssimo. E perdemos em Nápoles, que também foi aquela cena. O Rui Silva também teve ali, acho que foi um jogo em que ele não esteve especialmente bem. Temos uma bola do pote que podíamos ter ganho perto do fim e ele manda por cima. E neste foi ao contrário, olha, tivemos sorte. Boa. E por exemplo, na aplicação que eu uso para ir vendo os resultados, até dá expected goals de 1.25 para o PSG e 0.82 ao Sporting, ou seja, são números mais ou menos dentro do que podíamos esperar num jogo destes. Não é muito diferente do que pudessem estar à espera. MVP, eu acho que foi Luís Soares, apesar de foi ele que ganhou o prémio, né? Mas às vezes nem sempre o jogador que ganha o prémio é o que realmente foi o melhor em campo, mas eu vou dizer Luís Soares e Mateus Reis. Alisson entrou muito bem, adorei, ele teve lá, acho que foram 2 jogadas, uma que acaba por dar o gol, né? O trincão remate, ressalto para o Soares, e a outra que ele consegue partir já não sei se foi o Emery ou o Marquinhos, assim junto à linha de fundo, epá, e depois está ali numa posição mesmo boa para fazer aquele passezinho à FIFA, né? Que é fazer o passo para o meio e ali a marcar, mas a bola não chegou a Jenny. O Alisson foi mesmo o que precisávamos naquele momento. Sabe uma estatística bué maluca? É que o Luís Soares com isto já tem 4 gols na Champions e já é o nosso 5º melhor marcador de sempre da história da Champions League. Mais 2 gols e já é igual o Gyökeres e o Lietzen. E do lado do PSG, não prestei assim demasiada atenção aos jogadores individualmente, mas o Nuno Mendes, pá, sempre que o vi ele teve implacável também a defender e a atacar. Principalmente a defender, o Nuno Mendes está um monstro autêntico. Não passa nada, mas é impressionante. Quando nós vimos aquele gol que ele marcou ao Portimonense, né? Na época 2021, se não sabem ou não se lembram qual é o gol que eu estou a falar, procurem, que eu não quero levar mais strikes da Sport TV aqui. Mal vimos esse gol, percebemos logo que ele ia ser um predestinado. E gostava que ele saísse do PSG. De certa forma, acho que ele merece jogar numa liga melhor. Eu adorava vê-lo na Premier League. Espero que aconteça um dia. Ele também é muito novo ainda, né? Ele já joga há imenso tempo porque ele começou no Sporting com 16 ou 17. Na verdade, ele ainda só tem tipo 23 ou 24, uma cena assim. E é isso, e agora já não podemos dizer mais que o Rui Borges não ganha jogos grandes. Ele ganha as equipas grandes. É as equipas grandes de outros países, não as do nosso campeonato. Mas foi uma noite histórica e eu por acaso agora até estou em Portugal e feito estúpido, não fui ao jogo, agora arrependo-me de não ter ido, mas entra tipo nos top 5 jogos que vi do Sporting na Europa, né? Mais épicos, provavelmente top 5, não sei, top 10. Pá, eu apesar de tudo vi aqueles jogos com o AZ Alkmaar, né? 2005, aquela reviravolta com o Newcastle 4-1, os 4-1 ao City da época passada, que também não fui ao estádio, mas obviamente aí não estava em Portugal. Por acaso até estava no Azerbaijão, nem no Dubai estava. Tivemos também aquele ao Inter com o gol do Caneira e agora recentemente ao Dortmund também 3-1, também foi um jogo épico e foi o jogo que nos qualificou para os oitavos. Portanto esse jogo até foi mais importante do que este em teoria, porque esse qualificou-nos mesmo para os oitavos de final. Houve aqueles ao Bilbao também, na Liga Europa. Fomos eliminados, eu sei, mas pelo menos o jogo em casa, aquela reviravolta também foi épica com o gol do Capel. O Xandão, ao Manchester City, o calcanhar do Xandão. Eu estou a dizer uma data de jogos, mas é de Liga Europa, né? Este como foi Champions, como foi a campeão europeu e como foi no último minuto, se calhar... Não sei. Vamos agora ver o que é que o Sporting faz em Bilbao também. Voltamos a jogar com o Atlético mais de 10 anos depois. Eu fui a esses jogos com o Atlético e fui ao jogo em Bilbao também. O estádio deles era uma bosta. Nem dava... O sítio onde eles nos puseram para ver o jogo, nem dava bem para ver o jogo. Se vocês ficassem em pé, a bancada de cima cobria a outra baliza. O estádio era horrível. Agora eles têm um estádio incrível. Eu, sinceramente, o histórico do Sporting com equipas espanholas e italianas, esses dois países lixam-nos sempre. Eu acho que nunca vi em vida o Sporting eliminar equipas espanholas ou italianas. A sério. Já vi ganhar um jogo de vez em quando, mas eliminá-las mesmo nunca vi. Isto enquadra-se na cena de ganhar um jogo. O Bilbao está muito abaixo, não sei se ainda tem hipóteses de ir ao playoff, ainda deve ter, mas é ir ganhar a Espanha, que é uma cena que o Sporting também nunca fez na sua história, acho eu, tenho quase a certeza disto. A Espanha não, ao País Baixo, estamos em boas condições de pelo menos sonhar com o top 8, acho que não é proibido, é ir tentar ganhar esse último jogo e ver o que é que as outras equipas fazem. Pelo menos o playoff está garantido, ok? Portanto, por aí não temos problemas, estamos tranquilos e provavelmente vamos acabar numa posição relativamente boa no playoff, ou seja, provavelmente até conseguimos acabar nos top 8 das 16 equipas com o playoff, portanto teremos um sorteio melhor, em teoria, né? Porque às vezes acontece cenas de equipas muito fortes estarem lá na parte mais abaixo, mas é isso, não se esqueçam de mais uma vez de pôr like e subscrever e essas cenas todas, ativar o sininho e está feito, é isso, muito obrigado por todo o vosso apoio, já sabem, muito obrigado mesmo, até à próxima e basem daqui, vá, tchau.